Vamos começar agora a parte 2 do capítulo 1. Aqui eu vou começar falando sobre os novos recursos do Oracle 12c. Não dá para eu explicar todos esses recursos aqui em detalhes, porque quem está começando não vai entender nada do que eu estou falando. Então eu vou falar de uma forma geral quais são os novos recursos do Oracle 12c de acordo com aquilo que eu estudei. Então a gente vai ver aí, estudei, por que eu falo estudei? Hoje eu ainda não trabalho com Oracle 12c, então a minha experiência ainda é com versões com Oracle 11G e 10G. A gente não utiliza ainda na empresa em que eu trabalho o Oracle 12c, eu não tenho experiência prática com ele, mas tenho experiência de laboratório, eu já estudei o Oracle 12c, eu já conheço os recursos dele, eu já fiz testes nessa plataforma do 12c. Então eu vou falar aqui o que eu pesquisei. Vocês vão ver aí depois um artigo no meu blog, que eu indico aqui no final desse slide, novidades do Oracle Database 12c, que ele está dividido em 3 partes. E lá eu explico 50 desses novos recursos que eu achei bem interessantes. De um modo geral, o 12c, a Oracle procurou acrescentar recursos que facilitassem o nosso trabalho e que melhorasse a performance do banco de dados em geral. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, queries do tipo top-N. Esse recurso já existia no SQL Server. O que é esse recurso? Você consegue fazer de uma forma mais fácil retornar, por exemplo, os 5 empregados que têm o maior salário no departamento 10. Ou em todos os departamentos da empresa, os 5 empregados que ganham mais por departamento. Então dava para fazer isso no Oracle antes? Dava. No 12c ficou mais fácil. E esse recurso já existia, por exemplo, no SQL Server. A gente tem aí, por exemplo, o comando truncate table cascade, que é você limpa todas as linhas de uma tabela e dá as tabelas filhas. Todas as tabelas que se relacionam com ela. Isso não dava para fazer nas versões anteriores. O backup no 12c ficou muito melhor. No 11G e nas versões anteriores, para você restaurar uma tabela do banco de dados, dava um baita trabalhão. Você tinha um trabalho enorme, demorava muito tempo para você recuperar uma tabelinha. Corrompeu uma tabela, perdeu uma tabela do banco de dados, você precisa restaurar um backup. Você podia demorar horas. Por quê? Tinha uma complexidade muito alta fazer essa restauração. Agora no 12c ficou muito mais fácil. E era fácil, por exemplo, no Sybase. Outro SGBD aí que era muito mais simples de fazer isso. Então a Oracle foi pegando coisas aí para poder melhorar a produtividade no 12c. Essa arquitetura multi-tenant, que aqui está em negrito, é o grande, acho que é o principal grande recurso do Oracle 12c. É você poder criar N banco de dados dentro de uma instância. E aí, se você não sabe ainda o que é instância, o que é banco de dados, eu aconselho que você adquira aí um treinamento de administração de banco de dados. Se você for fazer, por exemplo, um treinamento oficial, o nome desse treinamento é Workshop Administration 1. E eu estou em parceria com outro instrutor que fornece este treinamento de administração. E ele tem um nome similar. Vou falar agora sobre o Enterprise Manager Cloud Control 12c. O que é o Enterprise Manager? Esse Enterprise Manager é o gerenciador do banco de dados através de uma ferramenta web. Essa ferramenta vem evoluindo ao longo das versões, junto com o próprio banco de dados. Então ela é uma ferramenta que permite você gerenciar todos os bancos de dados e também outros produtos da Oracle em uma interface centralizada, em uma interface web, o melhor de tudo, que é web. Então ela simplifica a administração de todo um ambiente corporativo. Você tem lá 100 bancos de dados, você pode gerenciar todos eles através de uma interface web, sem saber executar os comandos. Ela tem uma interface que é bem intuitiva para poder fazer, por exemplo, criar um usuário, criar objetos. Ela é intuitiva, mas nem sempre ela é rápida de fazer. Então DBA normalmente tem scripts prontos para poder fazer as tarefas mais rotineiras. E ele costuma utilizar muito pouco essas ferramentas aí gráficas. Porque elas são intuitivas, mas nem sempre são tão rápidas de fazer, não são muito produtivas. Você quer pesquisar mais sobre essa ferramenta? Tem aqui 2 links nesse slide. E a grande vantagem aí do 12c, a grande novidade no Enterprise Manager 12c,
é que ela possui recursos para Cloud Control, para gerenciamento nas nuvens, dentro do data center da Amazon. E aqui, para finalizar, eu tenho um slide que eu mostro novamente o esquema HR, o diagrama entidade relacionamento desse esquema, e contém um link aqui, ó, contém uma informação sobre um artigo do meu blog, instalando o esquema de exemplo HR, que se você quiser se aprofundar mais no conhecimento, nos detalhes destes objetos, você pode entrar no meu blog. Vou fazer isso agora. Digita aqui, instalando HR. Deixa eu achar instalando HR. Achei aqui, ó, instalando o esquema de exemplo HR. Clico nesse artigo e aqui ele me traz mais detalhes sobre esse esquema HR, inclusive como você instalar no seu banco de dados. Se você não vai utilizar a minha máquina virtual, você tem aqui um tutorial de como instalar o esquema HR. Eu recomendo que você utilize a minha máquina virtual porque eu não darei suporte em outro ambiente. Eu quero utilizar o Oracle 12c que eu tenho na minha máquina. Se você tiver algum problema, eu não darei suporte nesse seu ambiente. Eu só dou suporte no ambiente da máquina virtual que eu conheço, que eu configurei. Mas você é um usuário avançado, você conhece bastante de banco de dados, vai utilizar seu ambiente, você pode também aqui obter uma ajuda de como instalar o esquema HR dentro desse seu banco de dados. Esse esquema HR é utilizado em todo o treinamento oficial da Oracle. A maior parte dos treinamentos oficiais da Oracle faz acesso às tabelas desse esquema HR. E agora a gente finaliza o capítulo 1 do treinamento Aprendendo SQL. Obrigado pela sua atenção.